Então, boa tarde a todas, boa tarde ao professor Diomar. Nós estamos, então, no encontro da nossa ISTE sobre temas contemporâneos a partir dos projetos de pesquisa e extensão da UFPR Setor Litoral. Nós temos hoje a presença do professor doutor Diomar e da mestre Aline Rocha Rodrigues. Eles, então, vão falar conosco a partir das suas experiências de pesquisa. Acho importante falar que o professor Diomar tem uma trajetória aí de formação na área da nutrição, graduação, mestrado, doutorado, e uma trajetória de estudo, de pesquisa, principalmente relacionada à política de segurança alimentar, tão importante, no nosso país, na nossa região, e um tema que realmente precisa ser popularizado, divulgado, discutido, e uma bandeira também de luta aí, para um compromisso social, considerando que a gente, apesar de ser um país tão rico, temos ainda uma população significativa que passa fome, Então, sem me alongar, eu gostaria também de agradecer a presença da Aline, que é, então, uma recém-mestre em desenvolvimento territorial sustentável, foi orientada pelo professor Diomar, e ele, então, a chamou para também dividir esse momento conosco. Então, muito obrigada, eu já passo a palavra, então, a vocês. Seja bem-vinda, Aline, seja bem-vindo, professor Diomar. Obrigado, Adriana, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês sobre os temas aí da agroecologia e da soberania e segurança alimentar e nutricional. Compartilhando com vocês um pouco da minha caminhada aí no setor, nesses 15 anos que eu atuo aqui no setor, desde 2005, desde dezembro de 2005. E aí eu vou passar a palavra inicialmente para a Aline, falar um pouquinho da dissertação dela, o que ela estudou, que tem a ver com a questão da temática, tem a ver com o meu projeto de pesquisa, que é o tema aí da apresentação de hoje, e ela vai apresentar, depois ela vai ter que se retirar, ela tem um compromisso daqui a pouco, então ela vai fazer uma explanação aí para nós, compartilhar um pouco dos saberes, dos conhecimentos que ela obteve aí desenvolvendo a pesquisa do mestrado dela, Então vai ser interessante aí para vocês também refletirem, principalmente porque tem tudo a ver com o curso de serviço social, a temática aqui abordada, e principalmente os temas que ela descobriu, os achados que ela descobriu na dissertação dela, tem muito a ver, a dialogar com as futuras assistentes sociais aí do curso e cada vez mais promovendo a soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, passo a palavra para a Aline, depois eu vou falar um pouquinho mais de tudo isso e aí não sei se a Aline vai poder acompanhar. Uma das primeiras coisas que eu vou falar depois, quero deixar o tempo para ela se dedicar a falar sobre a dissertação dela, porque depois eu tenho o resto da aula do ISH para a gente dialogar sobre. Eu vou trazer um videozinho para vocês, acho que nem a Adriana conhece, lá do início, antes de 2005, antes até mesmo da chegada nossa dos docentes, um videozinho que eu montei aí de uns arquivos de imagens que eu tinha da memória aí do setor litoral, do campus litoral, na época, em 2005, era campus litoral, desde a sua criação, inauguração, então um pouquinho aí da chegada dos primeiros docentes ao setor, só como curiosidade para vocês verem algumas imagens aí lá de início, que está bem diferente do que era. Bem diferente não, mas está bastante diferente do que era, Então, antes eu passo a palavra para a Aline. Obrigado, Aline, por estar junto comigo e compartilhando teus conhecimentos aí, teus saberes. Obrigada, Diomar, agradeço você, a professora Luciana, uma alegria poder falar com o pessoal aí do litoral, já saudades de estar no litoral estudando e pesquisando, e a gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre segurança alimentar e nutricional, o seu viés é bastante claro dentro da agroecologia,
e eu já fiz uma pesquisa um pouco mais para ciências políticas, então vou compartilhar a tela aqui para a gente poder conversar. E no final, se der tempo, eu tenho que sair 15 para as 3, né? Mas se tiver tempo, a gente pode trocar uma ideia e também, de qualquer forma, eu deixo o meu contato aí, se for necessário a gente conversar depois, se tiverem alguma dúvida. Deixa eu ver se... abriu o meu compartilhamento tranquilo? Sim. Abriu, Aline. Perfeito. Então, trouxe esse título, né, que é a pauta de segurança alimentar e nutricional nos municípios do litoral do Paraná, análise dos planos de governo e planos plurianuais, que é o título da minha dissertação, que eu defendi no mês passado, e que eu fiz uma análise de documentos eleitorais e de governança. Então, antes de falar sobre a pesquisa em si, mas também já entrando no marco teórico, né, da minha pesquisa, eu falo de segurança alimentar e nutricional e políticas públicas. Então, o recorte que eu fiz desse assunto que é super amplo, que é a segurança alimentar e nutricional, é o viés das políticas públicas, né? Então, eu costumo falar que a gente, quando junta segurança alimentar e nutricional e políticas públicas, a gente junta um mundo e meio, né? Só o mundo não dá conta desses assuntos. Por quê? Porque quando a gente vai falar do comer, a gente não fala nem só de alimentação, nem só de nutrição, a gente fala do comer como uma palavra mais ampla, a gente vai pensar em Polanyi, que nos traz que é um ato político. Então, hoje, quando você pensa em fazer uma suposta escolha alimentar, você vai ter uma série de questões para analisar, inclusive sobre o viés político do alimento que você leva para a sua mesa ou que você consegue levar até a sua mesa, né? Em segundo, eu elenco os marcos jurídicos. Então, dentro da minha dissertação, eu trouxe muitos marcos jurídicos que garantem a segurança alimentar e nutricional no papel. Então, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente costuma chamar de DUDE, a nossa Constituição, em 1988, depois a Emenda Constitucional 64, em 2010, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e sob o viés das políticas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral, elas trazem um arcabouço jurídico, né? Então elas trazem leis, resoluções e outros marcos jurídicos que conseguem, no papel, garantir que todo ser humano tem um direito, que é o direito humano à alimentação adequada. Então a gente tem direito para garantir a nossa dignidade de se alimentar, garantindo a nossa segurança alimentar e nutricional. E aí eu venho para governança e eleição, porque aí a gente vai pensar no quê? No accountability, que é a responsabilidade dos governantes quando eles estão ali gerindo o dinheiro público. Mas a gente vai pensar que, por exemplo, a gente tem equipe técnica e burocratas de rua envolvidos na efetivação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, muitas vezes, a gente olha o prefeito, o governador, o presidente e acredita que aquela pessoa materializa o Estado na forma de governo, né? Você pensa, quem é responsável pelo Brasil? O presidente Bolsonaro. Mas ele tem toda uma equipe técnica e também ele tem os seus burocratas de rua que vão efetivar políticas públicas. E quando nós estamos falando de material humano, a gente pensa em uma questão muito interessante chamada discricionariedade. O que é a discricionariedade? É o nosso poder de decisão frente a uma situação. Então, quando eu vou atender, só tem uma vaga de atendimento num posto de saúde, por exemplo, e eu escolho esse ator social e não aquele, eu vou ter a minha discricionariedade, né? Por que eu escolhi aquela pessoa e não a outra para ser atendido naquele momento? Então, tudo isso colabora para que, no final, a gente tenha um resultado de uma política pública de uma forma ou de outra. E quanto às eleições, a gente vai pensar em duas questões principais. Os governadores hoje, né, governadores, prefeitos e presidentes, eles fazem coligações para poder chegar ao poder. Então, hoje, quando a gente assiste uma propaganda política, a gente acabou de passar, por exemplo, por uma eleição municipal agora, é como ver propaganda de remédio, né? Então, o cara é do PT, mas ele faz coligação com PPB, PPS, PPP, PPP, e vai aquele monte de coligações ali sendo ditas no final da propaganda dele, porque hoje essas coligações, elas favorecem a eleição deste ou daquele candidato. É claro, são muitos fatores que levam alguém a ganhar uma eleição, mas as coligações fazem parte desse número de questões. E a gente também vai pensar no voto fiduciário, né? Então, a gente deposita o nosso voto num representante
na esperança de que aquele representante vá dar vazão às nossas demandas, aos nossos problemas públicos, né? Mas é na esperança de, então, um comprometimento do que eles prometem, o que eles vão cumprir, é uma relação de confiança, e não uma relação que seja pautada em documentos que exigem que, por exemplo, um plano de governo apresente propostas e cumpra depois. E aí a gente vai ver isso mais no final, nos resultados. E especificamente quando a gente fala de políticas públicas, porque hoje elas são a grande chance das pessoas conseguirem segurança alimentar e nutricional, não só naquelas que têm ajuda, por exemplo, Bolsa Família, ou, por exemplo, os equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como restaurantes populares, feiras, cestas básicas e etc., mas elas conseguem dar vazão também em documentos públicos, né? Quando a gente tem um guia alimentar para a população brasileira que restringe ou que solicita que a gente diminua o consumo de ultraprocessados, a gente está falando de uma política pública que vai auxiliar na segurança alimentar e nutricional. Então, no viés das políticas públicas, o que a gente percebe hoje é a necessidade de refletir sobre a regionalização. Eu estudei um recorte muito específico, que são os 7 municípios do litoral do Paraná. Então, se eu pego, por exemplo, 7 municípios, 10 municípios do litoral de São Paulo, e eu vou comparar com o litoral do Paraná, são regiões diferentes, com populações diferentes, com questões alimentares e de cultura alimentar, hábitos diferentes, com questão de agricultura diferente. Então, a gente precisa hoje pensar que as políticas públicas, mesmo que elas venham lá do setor federal, elas precisam ser municipalizadas, regionalizadas, né? E aí eu entro na discussão de políticas bottom-up, top-down, ou seja, políticas que vêm de cima para baixo, de baixo para cima. Emancipação, tem um errinho ali, está escrito emancipação, mas é emancipação. Então, pensar o quanto essas políticas promovem a autonomia dos sujeitos, né? O empoderamento dos atores sociais, e principalmente essa participação social. Hoje a gente, por exemplo, não tem um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional funcionando de acordo com a lei, porque aquela lei foi revogada pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente tem essa participação social um pouco prejudicada, e a gente sabe que todos esses marcos que eu falei ali, por exemplo, a Lausanne, o próprio Guia Alimentar, eles têm a participação social como um ponto importante, né? Então, eu trago essa questão de que a alimentação ela é um campo de disputa política, e a gente precisa discutir política no âmbito da alimentação. E aí, pensar no mapa da fome, nós estamos ali com vistas a ser incluídos novamente no mapa da fome. É claro que nós temos a pandemia, nós temos descontinuidades de políticas, aumento das desigualdades, as emergências ambientais, por exemplo, aqui no Paraná, a gente sabe que está vivendo hoje uma crise hídrica, e com certeza vai afetar a segurança alimentar e nutricional em vários pontos, né? Inclusive da seguridade dos alimentos, mas também na produção, distribuição. E a gente tem o Estado mediando todas essas questões. As ações relacionadas à pandemia, elas dependem muitas vezes do Estado, né? As políticas públicas de segurança alimentar e nutricional também. As desigualdades, ou seja, diminuir as desigualdades também depende do Estado, assim como as emergências ambientais. Então, é uma questão bastante complexa, mas que pode fazer com que a gente volte para o mapa da fome. Aline, só por conta da pandemia a gente vai voltar? Não quer dizer que somente a pandemia seja o motor propulsor da volta do Brasil ao mapa da fome, né? A descontinuidade política tem bastante impacto nesse sentido. Mas a gente pode dizer que hoje a pandemia ela acelerou essa volta. A gente teve uma exacerbação da quantidade de pessoas passando fome, né? Quanto à pesquisa em específico que eu fiz, eu estava conversando com a Adriana antes de começar a apresentação, que é interessante a gente conversar sobre essa minha pesquisa, porque o ISH ele é um passo anterior, por exemplo, a vocês pensarem na carreira de pesquisadores. Então, se vocês, no futuro, pensarem em fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado na área que vocês escolherem, então, é interessante ir se familiarizando, e eu acho que o ISH faz isso muito bem, com os formatos de como a gente pode fazer uma pesquisa, né? Então, dentro dessa minha pesquisa do mestrado, eu fiz um uso de metodologias cruzadas. Então, todo mundo me pergunta, Aline, como que é metodologia cruzada, né? Então, a minha forma de explicar é porque eu sou uma profissional de saúde, mas que atuo muito dentro da área das ciências sociais, inclusive as ciências políticas. Então, eu acabo fazendo uso de metodologias de áreas distintas para abordar um material que, nesse caso, foi uma análise documental de planos de governo e planos plurianuais.
Então, o que eu fiz nessa pesquisa? Eu fiz toda uma revisão de literatura para pegar ali assuntos como segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada, sustentabilidade, riscos alimentares, políticas públicas e os próprios documentos que eu utilizei. Depois eu usei análise de conjuntura dentro das revisões de literatura para interpretar esses resultados, para dados secundários que eu coletei sobre os municípios que eu fiz a pesquisa, para abordar também os documentos eleitorais de governança e as análises comparativas. Depois eu segui para uma análise de conteúdo, então quando eu peguei os planos de governo e os planos plurianuais, foi interessante usar a técnica de análise de conteúdo de Bardhan para fazer a categorização primária e secundária. Então, todas essas metodologias, elas são usadas em cruzamento, elas se cruzam tanto nos resultados quanto na abordagem dos materiais. Estou falando meio rapidinho por conta do tempo, mas depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar, que aí eu converso se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Bom, em relação aos assuntos, então, eu fiz um caminho longo de assuntos, essa pesquisa tem 250 páginas, ela é bem grande, porque realmente, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada e desenvolvimento territorial sustentável, a gente traz um arcabouço teórico muito grande. E eu não quis deixar muita coisa de fora, então acabei colocando assuntos que eu acho que se correlacionam, porque acaba que um vai influenciando na efetivação do outro, né? Então, eu trouxe a dignidade, os direitos humanos e o direito humano à alimentação adequada, eu trouxe os documentos eleitorais e o arcabouço de como eles devem ser feitos, eu trouxe as políticas públicas e a segurança alimentar e nutricional como assunto, inclusive utilizando os modelos econômicos, o ciclo das políticas públicas, que são assuntos muito restritos à área de ciências políticas, e dentro do desenvolvimento territorial sustentável, eu trouxe um viés para a gente questionar um pouco o risco alimentar e o risco ambiental. A gente sabe que tudo que a gente usa enquanto matéria-prima para alimentos advém da natureza e utiliza muitos recursos naturais, como a terra, a água, né? Agrotóxicos. Então, são assuntos que as pessoas não correlacionam, sustentabilidade, desenvolvimento regional, e eu trouxe isso dentro dessa pesquisa para problematizar um pouco se a segurança alimentar e nutricional engloba somente você comer ali um alimento promotor de saúde, mas se a gente não está pensando, por exemplo, na saúde ambiental do nosso planeta, né? Bom, em relação aos resultados, então eu achei dentro dos planos os planos de governo, desculpem, as propostas ligadas à LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Dentro da nossa definição do que é segurança alimentar e nutricional, 40 propostas, das convergentes, que são aquelas que não são especificamente de alimentação ou nutrição, mas que elas podem converger. A Bolsa Família é um exemplo, né? Eu posso usar o dinheiro do Bolsa Família para comprar comida para garantir a segurança alimentar e nutricional da minha família. Então, encontrei 10 propostas convergentes e 4 propostas outras, que eu não consegui classificar nem dentro da LOSAN e nem das convergentes. Em relação às palavras-chave, então, que faz bem parte dessa análise de conteúdo do Bardhan, eu encontrei 53 palavras-chave relacionadas à Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Em relação aos planos plurianuais, então, só para deixar claro que os planos de governo são as propostas que os candidatos fazem quando eles vão se eleger. E os planos de governo é o planejamento estratégico de um candidato depois que ele se elege. Então, ele vai governar durante 4 anos. No primeiro ano, ele organiza esse plano plurianual, ele publica no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano do candidato seguinte, né? Então, isso aí trata da efetivação dessas políticas públicas que ele propõe para a sua administração. Então, dentro desses planos plurianuais, eu encontrei 26 propostas dentro da LOSAN, 12 propostas convergentes e 3 propostas em outras áreas. E aí eu acho que o grande achado é o número de palavras-chave. Então, diminuiu para 23 palavras quando a gente fala do documento da efetivação, né, o plano plurianual. Em relação à classificação, como eu comentei, fiz uma classificação secundária, né? Então, em 2 pontos diferentes, um muito específico da segurança alimentar e nutricional. Então, classifiquei as políticas públicas no marco da segurança alimentar e nutricional, de ajuda humanitária e nutricional, as políticas compensatórias de transferência de renda, reforma agrária de mercado, desenvolvimento territorial rural e alimento como arma política, isso dentro da determinação aqui de Silva Filho e colaboradores de 2015,
para deixar as políticas bem no estrito senso da segurança alimentar e nutricional. E depois fiz uma outra classificação muito ligada a políticas públicas, que é de SEC, Gustafsson, publicado por SEC, falando sobre política real, política simbólica, pseudopolítica e política sem sentido. Então, quando você olha essas políticas pelo viés da segurança alimentar e nutricional, você vai ter uma noção bem estrita de se aquela política é para uma ajuda humanitária, por exemplo, ou se ela é uma reforma agrária de mercado. Mas quando você olha pelo viés das ciências políticas, você vai entender se ela é real, se ela é simbólica, se ela é uma pseudopolítica ou se ela não faz nenhum sentido, por exemplo, para colaborar com a segurança alimentar e nutricional. Em relação às palavras-chave, então eu trouxe essa figura porque ela elucida bem, né, como foram os achados de palavras-chave. Então a gente vê que tem um grande número de palavras num eixo central que é da alimentação escolar e da qualidade na alimentação, mas a gente tem a agricultura, e principalmente a agricultura familiar, aqui num eixo muito bom. A gente tem aqui as bolsas, cestas e programas de vales, né, que são as contributivas, num outro eixo, os pescadores em outro eixo, aqui a distribuição, aquisição de alimentos e abastecimento num outro eixo, e algumas palavras soltas que fazem relação ou com todas ou com nenhuma, né? A gente tem, por exemplo, a água para consumo humano, que colabora para a segurança alimentar e nutricional, mas que não ficou ligada em nenhum eixo. Foi feita essa figura uma planilha do Excel e depois ela foi confeccionada na plataforma chamada Canva. E aqui a gente tem os planos de governo. Então, como eu falei para vocês, quando a gente compara aqui uma figura com a outra, a gente vê uma diferença muito grande pela diminuição de palavras-chave que foram encontradas dentro dos planos plurianuais. Os eixos se mantêm os mesmos. A merenda escolar aqui como um grande eixo norteador, produção da agricultura familiar, as bolsas e programas de apoio, né, de ajuda a pescadores, e o abastecimento, aqui alguns equipamentos de SAM, mas a gente vê que as palavras esparsas, elas diminuem, a gente quase não encontra, né? Bom, em relação à comparação documental, então, o que a gente encontra comparando aqueles candidatos que tanto em 2012 quanto em 2016 pleitearam cargos de prefeito nos municípios. A gente tem repetição em Matinhos, Morretes, Paranaguá e 2 em Pontal, então candidatos que foram tentaram ser prefeito tanto em 2012 quanto em 2016, e as mudanças de partido e repetição das propostas de segurança alimentar e nutricional são muito presentes nessa comparação. Quando a gente compara os 7 candidatos que venceram a eleição de 2016, e aí a gente escolhe documentos de 2018 a 2019, a gente vai ter bastante dificuldade de identificar quais são essas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, os principais achados dentro dos planos de governo é a padronização documental. Então, todos os planos de governo eram muito parecidos, não existiam quase documentos sem propostas, eram 3 ou 4 que não tinham propostas nenhuma de segurança alimentar e nutricional. A sustentabilidade, que eu acho que aí o Diomar vai falar um pouco, né, por conta da agroecologia, sobre essa questão de sustentabilidade no litoral, que nós temos boa parte da Mata Atlântica, nós temos áreas de conservação muito grandes, então os planos de governo vêm repletos de palavras ligadas à sustentabilidade e uma captura de políticas federais e estaduais, sem citar que são políticas estaduais e federais. Em relação aos planos plurianuais, então a gente tem uma descrição muito sucinta dessas políticas, então eles são bem resumidos. Siglas, abreviaturas, códigos e fontes fazem parte desse documento massivamente, o que faz que a gente tenha essa dificuldade de identificação e também uma dificuldade de relacionar. Então, é muita criatividade quando se escreve um plano de governo e aí segue uma padronização diferente para planos plurianuais. Então, quando eu quero comparar os planos de governo com planos plurianuais, eu acabo comparando abacaxi com bicicleta, por exemplo, né? Então, fica bem difícil da gente elencar essa comparação. E aí eu finalizo com algumas questões de marco teórico, pensando que o direito humano, a alimentação adequada, ele se apresenta em 2 dimensões distintas, né? O direito de estar livre da fome e o direito a uma alimentação adequada. Então, por isso que eu falei, quando a gente vai pensar em direito humano à alimentação adequada, a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar, elas vêm a reboque. Elas fazem parte de um mesmo panorama. E aí a gente tem que pensar que isso engloba muitas questões. Estar livre da fome, direito à alimentação adequada, não é simplesmente você ter comida na mesa, diz respeito a muitos outros fatores.
E aí Siqueira nos traz um pensamento de que o direito à alimentação, enquanto direito positivado, encontra sua previsão legal no texto constitucional, em leis infraconstitucionais e inúmeros outros dispositivos pertencentes à ordem jurídica brasileira. Como eu falei para vocês, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai sendo signatário de vários pactos, a gente vai falar em arcabouço jurídico brasileiro que garante, mas a gente precisa olhar na prática se as pessoas estão tendo direito, né? E aí, quando a gente vem para os governantes, a gente tem uma pauta flutuante. Então, a gente tem 93, a ação do Herbert Souza, bem importante, para movimentar a participação social dentro da segurança alimentar e nutricional. Mas aí a gente já tem 94 com uma queda, porque a pauta de ação foi extinta dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso. O mesmo governo que se reelege e traz o programa Comunidade Solidária com uma ideia de segurança alimentar e nutricional, bem assistencialista, mas traz. A gente tem daí um recorte de 2003 a 2006, que foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que propiciou muitos marcos jurídicos, inclusive a nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e que refletiu futuramente na saída do Brasil do mapa da fome. Mas, em seguida, a gente tem o governo da Dilma Rousseff e do Temer, com paralisação da pauta, impeachment e também congelamento da pauta de SAM, no qual a gente não tem quase assunto para falar aqui de melhorias na segurança alimentar e nutricional. E aí caímos aqui em 2019 a 20, com retrocessos na pauta de SAM, inclusive, como eu já falei, do Conselho Nacional. Hoje o Brasil não tem, deveria ter a partir de 2020, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, renovado, não foi renovado. Então, a gente tem uma série de questões relacionadas à agricultura familiar, ao abastecimento. Temos aí o caso do arroz super caro, que a gente sabe que é uma deficiência da pauta de SAM desse governo. Então, a gente tem muita dificuldade em falar em segurança alimentar e nutricional relacionada às eleições e à governança por conta dessas pautas flutuantes. E aí eu trago a vedação, o retrocesso. Então, a gente precisa pensar que a nossa legislação hoje garante o retrocesso, não pode ocorrer, né? A vedação, o retrocesso é uma garantia legal. Só que a gente, quando vai verificar que estamos retrocedendo, como é a ação nesse sentido, pensando no retorno ao mapa da fome, como que a gente caracteriza, como é que os atores sociais podem participar e se movimentar para exigir essa garantia do direito humano à alimentação adequada. Em relação às considerações finais, já então falando especificamente da pesquisa, há uma dificuldade de verificação e comparação entre os documentos eleitorais e de governança. É muito difícil você pegar um plano de governo, pegar um plano plurianual e poder comparar que essa política foi efetivada dessa forma por conta das linguagens diferentes. Os marcos jurídicos que não especificam parâmetros para a elaboração dos documentos. Então, hoje, se você quiser fazer um plano de governo com um PowerPoint, você pode, e aí não tem cobrança nenhuma nesse sentido, que dificulta que depois as pessoas possam cobrar, né? Lógico que já é feito para não cobrar depois, né? Mas a dificuldade de cobrança em seguida. A captura dos conceitos de sustentabilidade, qualidade, nutrição, saudável, que estão muito presentes nos planos de governo, e também captura de políticas federais e estaduais, que abre propostas para trabalhos futuros para a gente discutir se é possível, né, já que é feita uma contrapartida, como deveria ser o trato dessas políticas. Dificuldade de caracterizar o retrocesso, a baixa participação social, inclusive, historicamente, a gente sabe que muitas pessoas votam e sequer têm acesso aos planos de governo, ou sequer entram hoje nos portais da transparência para verificar os gastos públicos. E a alimentação como esse assunto de múltiplos fatores e conceitos, como um campo de disputa política e social, né? É importante da gente fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é discutir esse assunto cada vez mais, para que a gente possa se inteirar do que acontece. Bom, falei correndo para dar tempo, mas agradeço a participação de vocês. Deixo aqui o meu contato, então o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida depois, queiram conversar, fico à disposição. E abro aí para vocês, caso tenham alguma pergunta, alguma coisa, ainda tem uns minutinhos aí para conversar.
Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta a fazer para a Aline, fique à vontade, né? Ela vai ter que se retirar daqui a pouco, então, se caso tenha alguma dúvida aí que ela possa responder, se a dúvida surgir depois, eu vou tentar responder enquanto orientador da Aline ali, né? Claro que quem tem a propriedade da resposta é ela, porque ela que estudou o assunto, né? Ela que fez a pesquisa, mas fiquem à vontade, eu acho que temos uma mão levantada da Daiane. Fique à vontade, Daiane, para perguntar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Dá para ouvir tranquilo? Sim. Eu, na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas eu só queria falar que parabenizar a Aline pelo trabalho dela, que eu fiquei impressionada com como as questões da alimentação, né, impactam. Eu não tinha essa dimensão assim da política, sabe? E foi muito bom para mim. Vou até dar uma estudada sobre isso agora, porque eu tô até com vergonha, assim, de não saber, assim, né, que essa questão é tão cara, né, e é tão importante, assim, principalmente como ela falou no começo para a gente que estuda serviço social e a ligação entre as questões da alimentação e as políticas públicas. Então, só deixar que foi muito bom mesmo, Aline, ouvir você, né? Eu tirei print de todos os seus slides, que eu achei muito bom. E é isso. Parabéns e obrigada. Imagine, Daiane, eu que agradeço, não precisa se envergonhar, não. Eu acho que é uma realidade, sabe, brasileira, porque as ciências políticas no Brasil, elas são uma ciência nova, né? As pessoas ainda estão estudando as suas áreas muito compartimentadas. Então, assim, pense, dentro da nutrição, eu mesmo não estudei tão a fundo as questões políticas envolvidas na segurança alimentar e nutricional. E aí a gente vai tendo esses espaços aqui de discussão e de conversa que eu acho que são super interessantes para a gente despertar para essa transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, que eu acho que favorece um pensamento complexo, que Mohan traz bastante para a gente entender um assunto sobre diversos diferentes, né? Mas depois, se quiser, eu posso compartilhar com o Diomar essa apresentação para vocês, sem problema aí. Às vezes o print não fica muito bom, eu compartilho sem problema nenhum. Eu quero sim, e eu queria saber se você pode compartilhar também daí a sua dissertação. Você falou que já defendeu, né? Para daí para a gente poder ler. Claro, depois que eu preciso fazer as alterações finais, que já estou acabando, e ela vai para o portal da CAPES depois, Daiane. Daí eu passo o link para vocês sem problema, que ela vai ser publicada no portal da CAPES, bom, daí é tranquilo. Legal, obrigada. Nada. Então, Aline, eu também queria te parabenizar, assim, e pela pesquisa e pelo fôlego, porque, nossa, até eu fiquei cansada. Falei, gente, ela fez mais isso, ela fez isso também, aquele outro também. E daí, em determinado momento, eu pensei, não, eu acho que eu não entendi direito. É sobre qual município mesmo? Daí, de repente, tu aparece com todos os municípios da região. Daí eu falei, gente, é muita coisa. Né? Então, assim, quero te parabenizar, porque foi uma pesquisa, assim, realmente de muito fôlego, né? E mostra, né, assim, infelizmente, o quanto de trabalho a gente tem pela frente, né? Tanto na região quanto em nível nacional, né? Achei bem interessante que tu trabalhou com as cores e começou um azulzinho clarinho e foi para o preto. Eu falei, nossa, a coisa tá realmente nesse momento muito complexa, de muito retrocesso em todas as áreas, né? Então, assim, eu acho que mostra muito bem, né? Mostra realmente uma política que precisa de ser discutida, abordada, né? Acho que tu tens muita razão quando tu fala como que isso é uma demanda para as áreas sociais de uma forma geral, né? E pouco contemplado, assim, né, no nosso currículo. Estou falando agora do serviço social, né? Não sei dos outros, mas especificamente do serviço social, é uma política que é muito pouco discutida, né? A ponto que a Ana Beatriz, quando vem com essa temática
né, no curso, como nossa estudante, lá no começo do curso, eu disse para ela, olha, tu tens que conhecer o Diomar, porque realmente, assim, no nosso curso, essa discussão, ela é muito frágil. A gente corre para o Diomar, né? Então, assim, quero te parabenizar, quero te agradecer muitíssimo, assim, a tua fala ela é muito estruturada, é muito organizada, né? Então, muito didática. Espero que tu vá para o doutorado, que tu vá para a docência, porque, assim, tu tens uma didática muito, muito boa, assim, uma forma de organizar as ideias e de mandar o teu recado, né? Com muita clareza, né? Então, parabéns e muito obrigada. Imagina, Adriana, eu que agradeço, assim, eu acho que realmente a gente está transitando para essa interdisciplinaridade com vistas à transdisciplinaridade que está no futuro, né, porque justamente a gente hoje compartimenta muito o ensino, né, e a gente acaba tendo essa dificuldade de dialogar com outras áreas que contribuem muito. Eu tenho uma colega de mestrado que é assistente social, e a gente conversa horas e horas sobre a pauta de segurança alimentar, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade, inclusive, de elencar o assistente social como profissional de saúde, né? E eu elenco perfeitamente, assim, eu acho que faz todo sentido a equipe multidisciplinar ter um assistente social e ele está inteirado nas pautas da saúde, assim como os profissionais de saúde também não são elencados como educadores, e somos todos, não tem como, né? Tratar de prevenção sem educação, então é bem interessante, acho que abre uma possibilidade para a gente continuar dialogando aí, me coloco à disposição e agradeço o espaço de vocês, foi bem interessante estar aqui com vocês hoje. Legal. Mais alguém quer fazer alguma consideração aí enquanto a Aline está conosco? Eu vou fazer, senão vai ficar feio. Não, queria agradecer muito a sua pesquisa, sobretudo a parte metodológica, que ela é muito completa, assim, e essa parte, assim, da interdisciplinaridade, intersetorialidade, também eu vejo como a minha pesquisa sobre a segurança alimentar, ela vai mais num viés estrutural, de entender os movimentos do capital sobre a segurança e soberania alimentar. Então, eu correlaciono também essa segregação de conhecimentos, de não haver, ou não houver, de fato, esse diálogo de conhecimentos também por movimentos do capitalismo em si, né? Outro resultado. E, posteriormente, também gostaria de ter acesso à apresentação, ao trabalho. Obrigada por se disponibilizar e conversar com a gente. Muito, muito bom ver dentro da UFR Litoral discussões sobre a temática. Que bom, Ana Beatriz, muito legal mesmo. Eu acho que a questão que você falou do capitalismo, ele é um pilar dentro dessa pesquisa que eu fiz, porque a gente precisa realmente discutir o sistema agroalimentar como se, né, a gente fala de escolha alimentar hoje, independente da área que a gente está conversando, mas será que a gente tem escolha? É uma problematização que eu sempre faço. A gente tem escolha? Né? Qual é o nosso poder de escolha e de decisão dentro desse sistema capitalista, que o alimento é comércio, o alimento não deveria, né, ser comércio. Então, acho bem interessante e, com certeza, olha só, muito bom, muito bom. E aí eu passo, com certeza, para vocês, vou passar pelo Diomar a apresentação e depois que tiver publicada a dissertação, passo o link para vocês. Se precisar de alguma ajuda, já é a sua dissertação, seu TCC, que é de alimentação, me coloco à disposição, vou passar meu e-mail, se quiser trocar uma ideia, tranquilo. Legal, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, eu tenho que sair, que eu tenho 15 minutos para chegar no dentista, mas me coloco à disposição, quiserem conversar com o Diomar, repassar para mim depois, eu estou aqui sempre para contribuir com vocês e agradeço esse espaço para mostrar a minha pesquisa. Um abraço. Obrigado, Nana, obrigado pela colaboração aí, por socializar conosco um pouco da tua dissertação, né? E ela tem todos os louros, tudo de bom aí no que é a questão de desenvolvimento da pesquisa, né? A Ana Beatriz já defendeu o TCC dela, né? Não foi possível dialogarmos aí as duas, mas nós íamos dialogar, mas foi impossível. Né? Mas obrigado novamente, Aline, fica à vontade aí. Depois a gente conversa com calma sobre tudo isso. Certeza. E eu repasso para o pessoal a apresentação e a sua dissertação depois que tiver
publicada na Biblioteca da Federal. Vai estar na Biblioteca da Federal também, né? Ah, tá? Perfeito. Obrigada, Diomar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, né, a apresentação da Aline, ela tem um pouco a ver com a questão da minha temática atual de estudo, né, de desenvolvimento, né, desse tema da apresentação de hoje, que são estratégias de promoção da agroecologia, soberania e segurança alimentar e nutricional no litoral do Paraná, reconhecendo a realidade. Então, esse é o meu tema hoje de pesquisa, né? Na verdade, ele é para além do tema de pesquisa, é o tema de ensino, pesquisa e extensão. Esse tema é um projeto foi registrado como projeto de pesquisa, mas é um projeto que está relacionado, então, ensino, pesquisa e extensão, e é justamente o reconhecendo a realidade. Por quê? Porque passam-se 15 anos agora, semana que vem, dia 6 de dezembro, vai fazer 15 anos que eu estou docente no setor litoral, que eu sou docente aqui no litoral. Então, cheguei lá no finalzinho de 2005 como docente, um dos primeiros docentes a ingressar aqui no setor, dos que foram concursados na época. Nós chegamos depois dos estudantes aqui, e eu coloco como reconhecendo a realidade. Por quê? Porque lá em 2005, 2006, no início da caminhada, nós tivemos um processo de conhecer a realidade local, né? Se vocês leram o projeto pedagógico, o projeto político-pedagógico do setor litoral, né? Uma das etapas é conhecer e compreender. A primeira etapa do projeto, e também deveria ser dos cursos, da nossa caminhada enquanto estudante, dentro da construção do PA, dentro de toda a nossa construção, né, desse conhecimento enquanto curso superior. E aí eu coloco como reconhecendo a realidade, porque muitas coisas eu também não conheço dentro desses 15 anos, porque é muito diverso, e a caminhada, então, ela teve início lá em 2005, início de 2006. E aí eu vou socializar com vocês agora um videozinho que ele traz justamente a questão do início da caminhada. O nosso início lá da caminhada, lá em 2005, 2006, dos primeiros docentes que chegaram. Então, tem várias fotozinhas, na verdade, não somente dos docentes, na verdade, chegaram antes os estudantes ao campus, né? Tínhamos apenas estudantes em agosto de 2006, quando começaram as aulas. E aí o vídeo não tem som, eu vou narrando um pouco a questão das etapas, tá? Um vídeo que eu produzi aí para esses 15 anos do setor litoral, com algumas imagens de arquivo que eu tinha. Então, eu vou socializar com vocês aí o vídeo. Só achar Estão vendo aí, né? Então, a nossa caminhada, a chegada dos primeiros professores concursados no campus litoral. Então, essa era a fachada inicial do setor. Observe que não tinha aquele mezanino que tem ali, aquela parte superior que hoje tem. Tá? Então, para falar de toda essa caminhada, é importante falar um pouco, então, da história da UFPR Litoral aqui em Matinhos. Então, observem, essas eram as primeiras imagens de como era o setor em 2005, lá em 16 de maio de 2005. Então, tá bem diferente do que é hoje, né? Essa entrada aqui ainda permanece igual, né? Tinha uma varanda aqui, que hoje tem uma parte tipo mezanino ali, né? Hoje tem uma parte que a gente pode ficar em cima aqui, então tinha essa varanda. Então era assim a primeira etapa. E lá em 16 de maio foi justamente para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, né, que o setor litoral, a UFPR Litoral, é um fruto, né, de articulação aí das 3 esferas de governo, né, municipal, federal e estadual. Para eles, a inauguração pro forma, digamos assim, foi no dia 16 de maio de 2005, onde tiveram
o governador Requião, na época, entre outras pessoas aqui do governo do estado e do governo federal e do governo municipal presentes. Depois, então, aqui a placa inaugural, né, que está ali presente hoje. Em julho, nós tivemos o resultado do vestibular, né, que alguns candidatos... deixa eu só voltar ali um pouquinho. Aqui o resultado, né, do vestibular, alguns dos nossos primeiros estudantes, né, o Eloy aqui, que fez gestão ambiental, ele foi também professor substituto no curso. Aqui o reitor, o professor Moreira, com o Jacaré, que foi aluno do curso de hotelaria, o técnico em hotelaria, né, não sei nem se vocês sabiam que nós tínhamos curso técnico em hotelaria. Aqui estudantes do curso técnico em agroecologia, o professor Valda aqui. Então, são um pouco de algumas fotos lá do resultado do vestibular. Depois, nós temos a aula inaugural, que foi no dia 1º de agosto de 2005. Na verdade, para a Universidade Federal, né, para a Prograde, para o setor litoral, nós consideramos que o início do setor litoral, né, do campus litoral lá em 2005, foi justamente no dia 1º de agosto de 2005, e não aquela data de maio, né, onde teve a inauguração. Então, foi montada uma tenda, uma lona, na beira da praia ali, onde tivemos algumas apresentações culturais. Nós, nos primeiros 4 anos, éramos marcados por muitas apresentações culturais de diversos artistas do litoral, do estado e também da América do Sul, vieram fazer apresentações. Então, essa foi a aula inaugural, né? Depois, um pouco aqui das instalações de como era a UFPR Litoral, lá em 2005, 2006, né? Então, aqui onde hoje está aquela construção da quadra, né, onde teve a tenda por muitos anos, né, era um estacionamento, né, que eram instalações do Banestado, né? Então, observe como que eram as imagens, né, lá de 2006. Então, visualmente mudou bastante, em termos de estrutura, não. Aqui um pouco deixa eu voltar aqui. Aqui um pouco... está rápido aí o vídeo, tem que ir pausando aqui. Aqui um pouco da questão das imagens dos primeiros concursos, né, que aconteceram no segundo semestre de 2005. Então, temos várias pessoas que estavam trabalhando aqui, né? Então, dentro das pessoas que estão de antigamente aqui, né, a Ana Loeci, da biblioteca, já estava colaborando aqui. A professora Elci, que na época ela era técnica da Prograde, ela trabalhava na Prograde como técnica administrativa, e veio colaborar aqui também, hoje é docente, depois passou no concurso, assim como outros aqui, onde aconteceu, né, as provas. Essas salas de aula aqui, que aconteceram essas provas, não existem mais, era um espaço onde hoje tem o auditório, tá? Então, as salas de aula onde aconteceram os concursos, de maneira geral, não, os primeiros concursos de 2005 não existem mais, deu espaço para o auditório, né, aqui os resultados. Aqui em dezembro, nós fomos convocados para todos os professores que passaram nos concursos foram convocados para participar desse seminário de integralização que aconteceu em dezembro de 2005, aqui um pouco das imagens do momento, né, das nossas chegadas aqui, né, de alguns docentes que alguns estão aqui conosco ainda hoje, outros não estão mais, né? Então, um pouco lá da caminhada. Acho que a Adriana veio um pouquinho depois dessa etapa. Aqui o professor Renato, né, que é nosso ex-diretor, né, junto com o professor Rodrigo Reis, a professora Gisele, do curso de Serviço Social, né? Então, aconteceu aqui estou eu aqui no meio, né? Então, o professor Valdir aqui nesse canto, o professor Antônio Sandro aqui, né, lá em 2005, né? Outros professores, professor Marcos aqui,
a professora... essas duas professoras aqui passaram no concurso para o curso de serviço social. Aqui me fugiu o nome dela, ela trabalhou conosco há algum tempo, essa outra professora era aposentada, ela acabou não assumindo, não conseguindo assumir, senão ela ia perder a aposentadoria, uma professora aposentada da UEL, ela viria aqui para o curso inicialmente, né? Então, aqui outras imagens lá desse momento, lá da chegada, o professor Marcelo, ali, o Marcelo Chemin, né? Então, essas são algumas imagens daquele primeira semana de integração e ambientalização dos docentes. A professora Liliane aqui, né, o professor Paulinho, Valdir, a professora Andréia. Então, aqui no Centro Cultural, né, que hoje não está desativado, está interditado, na verdade, aqui como que era lá na época da reforma, aqui as salas de aula onde foram destruídas, depois aqui um local... Deixa eu voltar aqui. Aqui foi construído um tapume para a construção dos blocos de aula. Nós tínhamos que passar para o lado dos tapumes, né? A professora Ione, que é a primeira docente que tomou posse, das concursadas que tomou posse aqui no setor litoral, a professora Ione, a professora Helena aqui também, né? Então a gente passava por esse tapume para vir para o local onde eram os gabinetes de aula. Então, eu com os meus filhos aqui pequenininhos, eles já estão com 17 anos, estão fazendo vestibular. Aqui, deixa eu voltar ali um pouco, mostrar onde foi construída a piscina. Aqui, escavações da piscina, onde nós temos a piscina ali, que praticamente quase nunca foi usada, né? Muito pouco lá no início. Aqui um pouco das reformas, dos espaços ali, dos ambientes, da construção do bloco A. Então, tudo aqui é a parte da construção do bloco A, de como a gente via lá de cima. E nós, lá de janeiro a março, nós saímos para fazer um reconhecimento do litoral. Né? Os primeiros docentes que foram concursados, nós fomos fazer um reconhecimento, né, participando desse projeto aqui do governo do estado, que tinha da questão da balneabilidade, que nós atuamos bastante nisso. A gente foi conhecer todo o projeto e, com isso, todas as etapas do litoral. Então, o meu projeto de pesquisa, ele tem início nessa época, por isso que eu quis trazer para vocês um pouco dessa questão dessas fotos antigas aqui da história, né, que nos mostra, então, um pouco de como que era lá em início de 2006, e é aí que dá início de toda a minha caminhada de trabalhar com o tema da segurança alimentar e nutricional, né? Hoje evoluindo um pouco do conceito e integrando aí a soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, essa foi um pouco, então, das chegadas dos professores aí ao campus. Então, por isso, a gente, nesse momento que a gente tem início, então, a minha caminhada docente enquanto pesquisador, trabalhando, então, essa temática da soberania e segurança alimentar e nutricional. Mas o que é essa questão da soberania e segurança alimentar e nutricional? A Adriana chegou em 2010, né? Então, deixa eu compartilhar, não é essa daqui, essa daqui. Trazer um pouco para vocês, para não só cancelar aqui, que não é essa. Deixa eu cancelar a tela aqui, que daí fica mais fácil para compartilhar com vocês uma outra que eu quero trazer para vocês, para a gente falar dessa questão de todos os temas, para compreender um pouco também mais do que a Aline mencionou. É importante a gente trazer alguns conceitos ali para vocês do que é soberania alimentar, do que é segurança alimentar e nutricional e do que é a agroecologia. Né? Então, soberania alimentar é um conceito que foi construído pela Via Campesina. Esse conceito aqui foi criado no Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, que aconteceu em Havana, em 2001. Diz que soberania alimentar é o direito dos povos a definir suas próprias políticas
e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e diversidade dos modos campeiros, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. Então, esse é o conceito que a Via Campesina construiu sobre soberania alimentar. E o que é a segurança alimentar e nutricional? A segurança alimentar e nutricional, então, é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Esse é o conceito que foi construído na segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu em 2004. Segunda ou terceira? Agora me fugiu, se é a segunda ou a terceira. É um conceito que foi construído de forma participativa, onde a população como um todo, né, os organismos não governamentais tiveram a organização, né, não governamental teve uma participação importantíssima nessa construção desse conceito de segurança alimentar e nutricional, que ele traz questões importantes, né, aonde esse é um direito. Quando a gente fala que é a realização do direito, aí nós estamos trabalhando principalmente aí, né, com vocês que são assistentes sociais ou futuros assistentes sociais, que é a questão da garantia dos direitos, né, de todos. Então, todos não é o homem conseguir e a mulher não. É o homem e a mulher conseguir também acesso, um acesso regular e permanente. Ou seja, ter comida à mesa todos os dias durante o mês, durante o ano. Não ter preocupação se vai ter comida à mesa, se vai faltar comida, se vai faltar condições de ter comida à mesa. Alimentos de qualidade. Quando a gente fala em alimentos de qualidade, a gente fala em alimentos que tenham, principalmente aí a questão, quando se aborda a qualidade nutricional, alimentos que tenham carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Todos os nutrientes em quantidade suficiente, ou seja, existem diferenças da pessoa no momento biológico onde ela está. Uma criança tem uma necessidade, um adolescente tem outra, um idoso tem outro, uma pessoa adulta tem outro necessidade, né? Então tem que ser uma quantidade adequada para cada um de nós. Se a pessoa está doente, está com alguma enfermidade, precisa uma quantidade adequada de nutrientes que seja suficiente para aquele momento biológico, né? Se é uma mulher que está gestante, que está amamentando, ela tem outra necessidade diferente de outra mulher que não está gestante, que não esteja amamentando. Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, que necessidades essenciais a gente fala aí? A educação, o trabalho, o lazer, né? Então, essa definição foi construída em 2004, ela está num processo evolutivo, né, de desenvolvimento. Hoje já está sendo incorporada a dimensão da soberania alimentar e ampliando essa definição. Não tem ainda uma definição construída do que é soberania e segurança alimentar e nutricional. Por isso que eu estou trazendo essas duas definições para vocês de forma separada para compreender um pouco. E apenas em 2006, como a Aline falou, em 2006 não, em 2010, é que a alimentação fez parte do artigo 6º da Constituição Brasileira de 1988, né, a partir da emenda constitucional número 64, onde a alimentação passou dentro de um direito social. Até então, outras questões estavam colocadas, então se subentendia, se a pessoa tinha trabalho, se tinha educação, se tinha lazer, ela teria alimentação, mas agora a alimentação faz parte da nossa Constituição brasileira. E práticas alimentares promotoras de saúde, então tem que respeitar os saberes, os fazeres de cada população, de cada povo, de cada comunidade, de cada um. Então não adianta eu querer impor um padrão alimentar
se a pessoa não consome determinado tipo de alimento, né? Respeitando, então, essa diversidade cultural, e que seja, então, social, econômico e ambientalmente sustentáveis, que tem a ver com a questão da sustentabilidade, né? Com os conceitos de sustentabilidade. E para que aconteça a soberania e segurança alimentar e nutricional, no meu entendimento, ela somente é possível a partir da agroecologia. Ocorrendo a agroecologia, também nós vamos fazer com que a soberania e segurança alimentar e nutricional ela seja colocada em prática. Por quê? Porque a agroecologia é uma ciência que aplica os conceitos e princípios ecológicos para o estudo e manejo dos sistemas agrícolas, gerando a base científica para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Então, a agroecologia é para além da questão meramente de um sistema de produção agrícola, né, que existe atualmente. Ela é para além disso. Por quê? Porque ela tem vários princípios que têm que ser colocados em prática, que são princípios que levam em consideração questões sociais, econômicas, ambientais, ecológicas e assim por diante, né? A agroecologia, então, ela é um campo crescente, então, de investigação, aproximando diversas áreas do conhecimento científico e não científico. Nós, dentro da agroecologia, nós valoramos muito os saberes tradicionais dos povos, que muitas vezes não se tem um saber científico construído em cima desses saberes. Então, nós valoramos muito aquele saber que é passado de pai para filho, de mãe para filha, né? É passado de geração em geração. Na agroecologia, a gente valoriza muito. Como, por exemplo, então, os movimentos ambientalismos de forma agrária e o saber dos povos tradicionais. Então, essa aproximação e desconhecimento a agroecologia faz. Ainda, para que aconteça a agroecologia, então, é importante que sempre essas três dimensões estejam dialogando, né, estejam conectadas. Então, a ciência, o movimento e a prática. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente tem que estar pensando nesses três momentos. Por isso que meu projeto, então, de pesquisa atualmente está aí, então, estratégias de promoção da agroecologia, soberania e segurança alimentar e nutricional no Paraná, reconhecendo a realidade. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, dentro da minha caminhada, da minha experiência docente, do meu fazer, né, docente, enquanto ciência, enquanto educação, dentro do curso de agroecologia, dentro do curso de pós-graduação em desenvolvimento territorial sustentável, dentro das atividades de extensão que eu já desenvolvi, que estou desenvolvendo, né? Então, inicialmente, desenvolvi projetos de extensão trabalhando com os povos lá do Vale do Ribeira, né? Com a comunidade quilombola lá do Vale do Ribeira. Então, além disso, depois eu fui sair em 2010 para 2011, eu saí para o doutorado. No doutorado, eu desenvolvi um trabalho de pesquisa, né, com o objetivo de promover com que a alimentação do pescado fosse inserida na alimentação escolar, na merenda escolar, porque eu observava que o peixe quase nunca, ou muito pouco, era servido, então, na alimentação escolar. E o pescador artesanal, ele se enquadra enquanto agricultura familiar dentro dos conceitos do governo, tanto da questão de financiamento quanto nos conceitos teóricos de agricultura familiar. O pescador artesanal do litoral do Paraná se enquadra, então, como agricultura familiar. Então, o objetivo era desenvolver ou promover a questão do consumo de pescado na alimentação escolar. Eu fui fazer doutorado na Unicamp, num curso de alimentos e nutrição, dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos. E lá eu trabalhei com o desenvolvimento de um produto tipo um snacks, tipo um hambúrguer de peixe, desenvolvido a partir da sororoca, da cavala, né? Um peixe que praticamente não tem espinho, no processo de filetagem dele é retirado todo o espinho. Então, quando a gente vai comer peixe, a gente já fica preocupado com o espinho. Imagine os pais, as mães, com seus filhos que se preocupam com a questão de o peixe não ter, quando vai comer peixe, de não ter espinho. Então, essa é uma preocupação. Então, eu trabalhei com o desenvolvimento, então, de tipo um hambúrguer, que é também pensando na questão saudável,
ele não era frito, ele era para ser preparado assado, né, no forno, e eu fiz no formato de peixinhos, porque estimulava a questão da ingestão, então, do peixe, né? Na época eu fiz análise sensorial do Sororoca Burger, que é como eu chamei, junto com as crianças na escola. Teve uma alta aceitabilidade das crianças, todos eles adoraram a questão do hambúrguer de peixe, principalmente eu atribuído nas análises demonstraram que foi a partir do formato. Então, muitas vezes a forma com que a gente apresenta a alimentação, o prato para alguém consumir, ela vai ser mais ou menos consumida, então, levando em consideração isso, então o formato de um peixinho possibilitou isso. E aí eu venho trabalhando aí para que o pescado seja inserido, né, na alimentação escolar. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não. Um problema sério da questão do que não é inserido na alimentação escolar é justamente por causa da organização, porque o pescador artesanal ele não está organizado em associação, em cooperativa. Se ele tivesse organizado dessa forma, ele conseguiria talvez ofertar o pescado de uma forma processada, sem espinho. Porque a minha preocupação maior era ter o peixe, não necessariamente a questão do alimento processado, né? Aquele que eu desenvolvi. Porque eu tive que desenvolver porque estava dentro de um programa, dentro do curso de engenharia de alimentos, né? Mas a ideia e sempre foi estimular a questão do pescado. Algumas vezes eu soube, né, que alguns municípios do litoral conseguiram adquirir pescado, né, para ofertar na alimentação escolar, mas ainda tem uma dificuldade enorme, porque a grande preocupação sempre recai na questão das espinhas, né, do peixe, para que as crianças não consumam peixe sem espinho. Existe uma possibilidade, um produto, né, chamado polpa de peixe, que pode ser ofertado e pode ser desenvolvido alguns produtos a partir dessa polpa de peixe. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho o material que eu produzi. Ele tem PDF disponível na internet, só um pouquinho. Nesse meio tempo da questão do doutorado e culminando um pouco com o meu retorno, eu fui contemplado com um projeto do CNPq, e aí a gente construiu, não sei se dá para ler aí, esse livro aqui, Entre a Terra e o Mar, Dicas e Receitas do Preparo de Pescados. Então, foi um livro, está disponível na internet para download, foi publicado pela Brasil Publish, tem lá, só fazer o cadastro e baixar gratuitamente, não tem custo nenhum esse livro, que foi produzido, então, por mim, pela Josiane e pelo Oneri. O Oneri foi nosso aluno de ciências de licenciatura em ciências, né? Ele é pescador artesanal, ele fez parte do projeto junto comigo, ele e a Josiane. A Josiane fez linguagem e comunicação e hoje está fazendo o mestrado não é o DTS, o outro ali daqui do setor também em educação, em ciências ambientais ali, me fugiu o nome. Prof. Ciambi, obrigado, Diana. Está fazendo mestrado ali, está trabalhando com a questão da temática da alimentação também, um pouco nesse viés da alimentação também, com a questão, fruto aí dessa caminhada. Então, a gente construiu esse material que traz um pouco de orientações, dicas da questão tanto da questão desde o momento de escolher o pescado, quanto na forma do que observar, na questão da limpeza, na parte de cuidados de armazenamento, e depois ele traz algumas receitas tradicionais que nós identificamos dentro do trabalho. Então a gente elaborou, fizemos fotos, fizemos todo o fichamento, a ficha técnica e fizemos as receitas, desenvolvemos as receitas, e depois, no final, tem algumas alternativas de preparo de pescado, né, utilizando a polpa de peixe para algumas preparações adaptadas a partir de receitas tradicionais. Então, trabalhando um pouco aí da questão da cultura
alimentar. E, por fim, traz um pouco da questão dos peixes que são comercializados ali no mercado do peixe, aqui em Matinhos, né? Então, traz um pouco das características e modo de preparo de algumas espécies de peixes. Então, desde o bagre, do cação, da corvina, do linguado, da misturinha, são, na verdade, 3 espécies de peixe que compõem a misturinha, o peixe-espada, a pescada, fala um pouco do robalo, da salteira, da sororoca, né, que pode ser chamada também de cavala, da tainha, e aí as épocas que a gente pode ser ofertado esses peixes, né? Então, que é fruto aí do projeto decorrente do doutorado, mas iniciando esse projeto anteriormente, do projeto de pesquisa, e atualmente esse projeto que foi registrado ano passado, está no início, na verdade, fruto do projeto aí, principalmente o que aconteceu mais, que foi possível desenvolver, foi a dissertação da Aline, e também o TCC da Ana Beatriz, que depois ela vai falar um pouquinho para nós aí do que ela construiu de conhecimento aí do TCC dela também, né, que faz parte da ISHE aqui, também faz parte, então, desse projeto de pesquisa. Então, por isso que é reconhecer a realidade, porque essa realidade, ela não é estática, né, ela está em constante movimento. E quando a gente pensa o litoral do Paraná, a gente está numa área de preservação ambiental, numa área onde 70% praticamente ou mais é a área de preservação ambiental. Então, o que se pode ser desenvolvido enquanto a manejo agrícola utilizando os saberes provenientes da agroecologia, de forma sustentável. Então, eu tenho que trabalhar com manejos sustentáveis desse ambiente para que seja possível produzir alimentos, respeitando as comunidades, respeitando os saberes, respeitando as práticas. E então esse trabalho de pesquisa ele vai em conta então desse reconhecimento de tudo isso que está em constante transformação, e principalmente agora, né, com a questão dos desestímulos a níveis federais, estaduais, da questão de políticas públicas voltadas à alimentação e nutrição, cada vez mais aí cada mais desafiador essa construção do conhecimento agroecológico e do conhecimento sobre soberania e segurança alimentar. E para a gente sempre tratar desse tema, soberania e segurança alimentar e nutricional, ele é um tema multidisciplinar. Então, todos os profissionais das diferentes áreas, eles dialogam com esse tema. E também, por isso, o assistente social também faz parte e é uma importante chave nessa promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional. Na verdade, todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente com políticas públicas, com promoções de direitos, com diversas ações relacionadas, elas vão dialogar, seja o educador em sala de aula, seja quem for, seja o profissional de saúde que está orientando, que está lá no posto de saúde, seja assistente social, seja o pedagogo, seja qualquer um dos profissionais. Todos os cursos nossos aqui do setor litoral dialogam com a soberania e segurança alimentar e nutricional, né? Então, esse foi um pouco aí do que eu queria trazer para vocês, para nós dialogarmos mais. A ideia é nós dialogarmos mais aí sobre isso, sobre esse tema, sobre possibilidades vocês futuras aí de estudos, né, que estejam relacionando ou dialogando com a alimentação e nutrição, com a segurança alimentar e nutricional, seja com os presidiários, seja com o que for, a gente dialoga com a soberania e segurança alimentar e nutricional, né? Então, são várias interfaces que a gente pode estar tendo e pode estar pensando trabalhos futuros coletivos aí juntos, né, ou trabalhando aí de forma coletiva. E o coletivo a gente vai longe, né? Então, passo a palavra aí, fiquem à vontade para perguntar. Depois eu gostaria que a Ana falasse um pouco da caminhada dela como estudante de serviço social aí, né, futura egressa aí, está quase finalizando, né? A Milena levantou a mão aí, fica à vontade, Milena, para perguntar, né, questionar, colaborar, fique à vontade.
Na verdade, eu não sei nem se eu poderia estar aqui, né? Eu vi uma postagem do professor Lorival e me interessei muito pelo tema. Eu sou educadora no Cubatão, na região do Cubatão, aqui em Guaratuba, e sou professora de ciências, educadora de ciências e biologia, e trabalhei ano passado com esse tema da alimentação, soberania, segurança, né? Então me chamou a atenção e eu entrei bem louca, nem sabia bem ao certo como, né? Tive uns probleminhas aí no início, então peço desculpa por essa situação. E fiquei bem feliz com o que eu pude acompanhar na questão, né, que foi colocada no primeiro momento. E também a fala do professor Gilmar, conheci ele na apresentação do meu trabalho de conclusão ano passado, né, do curso de especialização em educação do campo e realidade brasileira. E não acabei, desde aquele momento, né, não tive outro momento, por exemplo, para conhecer você, Gilmar. Apesar de termos nos encontrado em alguns momentos, né, mas achei muito legal, né, esse tema alimentação me chama muito, então anotei várias questões aqui para buscar, né. Então eu sei porque que eu vi aquele post lá e eu estou aqui justamente para